Olá pessoal, como sempre você é muito bem-vindo ao Baldória Treinamentos. Esta é a parte 2 da apresentação sobre viaturas, onde estarei fazendo alguns comentários e observações sobre viaturas montadas em chassis customizados ou personalizados, em comparação com viaturas montadas em chassis comerciais na Europa e também no Brasil, ressaltando os pontos positivos e negativos, e sob o ponto de vista técnico, de manutenção e também comercial. Falar de uma viatura customizada ou personalizada é o mesmo que falar de um SUV premium, levando em consideração as características construtivas, a qualidade, acabamento e segurança para os seus ocupantes. As principais vantagens são: é construída para a finalidade de combate a incêndio ou controle de emergências a partir do zero. Projetada para operar como um sistema estacionário, quer dizer, por longas horas em regime máximo operacional. A cabine é uma célula de sobrevivência com total segurança para seus ocupantes. A cabine com fácil acesso e de movimentação interna. Os componentes instalados conversam melhor entre si. Qualidade e construção de acabamento. Basicamente, são produzidas ou montadas nos Estados Unidos, onde há diversas montadoras, um mercado de 80% aproximadamente em toda a América do Norte. E os 20% são atendidos por chassis comerciais, porém já adaptados pela fábrica para a finalidade a que se destina. Estruturas de altíssima qualidade e também de resistência. Basicamente, um autêntico tanque de guerra. São realizados testes de resistências da cabine e também das estruturas. Suspensão projetada e construída para uma total segurança. Sistemas de controle de estabilidade, inclusive pode vir com proteção especial para rodas e pneus. Total segurança para todos seus ocupantes. Diversas opções de configuração da cabine. Motor do tipo estacionário, transmissão automática, alta potência de alternador fazem parte do projeto. Além da alta qualidade do material, as tubulações são projetadas e construídas de forma a oferecer o mínimo de perda de carga. A configuração do chassis, a distância entre as longarinas, permite a instalação de componentes destinados a sistemas de altas vazões. Alta qualidade dos compartimentos, do acabamento em geral, de todo o sistema elétrico, eletrônico, instrumento, também fazem parte do projeto. Ensaio de estabilidade e também do sistema de freio. E para nós brasileiros, temos algumas desvantagens, a começar pelo custo total, normalmente em dólar, bem caro pela cotação atual, e se não for um veículo oficial, inclui também os impostos de importação. Importação de componentes para manutenção e assistência técnica a longo prazo. Listei aqui alguns itens que, na minha opinião, podem ajudar a definir sobre a importação ou não de uma viatura customizada. Começando pela necessidade, realmente a sua instituição, a sua empresa necessita desse tipo de viatura. Disponibilidade. Caso uma ou mais viaturas fiquem indisponíveis ou fora de operação para aquisição de peças, isso é importante para você?
Seu departamento ou a sua empresa possui manutenção própria? Pode fazer manutenção por livre escolha? Possui facilidade de importação de peças? Lembrando que uma viatura dessa possui uma vida útil de no mínimo 20 anos. Não são indicadas para instituições ou empresas onde o limite de velocidade é controlado, inclusive nas situações de emergências, que normalmente é de 30 km por hora. E nos atendimentos externos tem que seguir legislação de trânsito. Tem poucas viaturas para atender emergência local. E, principalmente, manutenção por licitação. Vamos ver um breve vídeo de uma viatura customizada industrial em operação? E agora falando um pouquinho sobre viaturas produzidas na Europa, onde além do padrão, tem também aspecto de cultura envolvida. A norma europeia é bem diferente da norma americana. As montadoras possuem linhas especiais destinadas para esse tipo de veículo, envolvendo motorização, transmissão, todo o sistema elétrico, eletrônico, suspensão. E certos departamentos de bombeiros dão preferência a marcas locais para uma fácil manutenção. Refletem as diferenças na geografia das áreas cobertas, o tipo de estruturas protegidas, layout das ruas, táticas de combate a incêndios e uma série de outras questões. Normalmente são mais compactos e curtos, alta compartimentação com espaços internos altamente organizados, degraus dobráveis para permitir fácil acesso à parte superior dos compartimentos. Costumam servir como unidades polivalentes, geralmente são a mistura de autobomba com autorresgate. Transportam equipamentos de busca e salvamento, bem como materiais perigosos, além do seu equipamento de supressão a incêndio. E na Europa, o pessoal tem à sua disposição cabine dupla original de fábrica para atender esse tipo de viatura. Além da acessibilidade, espaço interno, todos os itens de segurança necessários para esse tipo de aplicação. Aqui um exemplo de montagem. Compartimentação. Há também uma disponibilidade muito grande de tipos e configuração de chassis. Neste exemplo da foto, um 8x4. Observe o excelente raio de giro e também uma grande capacidade de carga, bem como acesso para a cabine. E aqui estou eu conhecendo esse produto. Aqui temos um 6x6 e um 8x6, ambos com o último eixo também direcional, excelente capacidade de off-road, capacidade de carga e também raio de manobra. Muito comum a utilização de sistemas modulares, veículos especiais para resgate pesado. E na Europa Central não podemos nos esquecer dos famosos Tatras. Aqui tem coragem. Uma motobomba sobre trailer, conceito de utilização industrial, também interessante para aplicação urbana, principalmente para o atendimento de grandes cenários. Com ela é possível abastecer outras viaturas na frente de combate, canhões portáteis
e também canhões de maior vazão, com a vantagem de ter o menor preço em relação a uma viatura com bomba de igual capacidade. Um exemplo de uma viatura de aplicação urbana que cairia bem, inclusive aqui no Brasil. Um veículo de 3 eixos com último direcional, com uma grande capacidade de carga e também um bom raio de manobra. E como sugestão de montagem, eu coloquei aqui, por exemplo, uma bomba em torno de 1500 GPM, tanque de aproximadamente 8.000 litros e um produto agente extintor que atende a diversas classes de incêndio, por exemplo, o F500, e um sistema de dosagem do tipo around the pump. Estou usando aqui o termo viatura elevador, eu não sei se está correto, mas é assim que funciona na prática. Essa foto é da Interschutz, feira da Alemanha de 2010, fabricação Magirus. 2 exemplares para aplicação industrial, chassis de 4 eixos com grande capacidade de LGE, bomba traseira. Talvez por questões de oferta e demanda, no Brasil não temos montadoras para viaturas aéreas tipo escada ou plataforma. Fizemos uma compra ou aquisição na Europa, no entanto o chassis com as mesmas características dos chassis produzidos no Brasil para uma total assistência técnica pela montadora local. Existem mais unidades e aqui estava eu fazendo inspeção e testes para o recebimento. E quanto às viaturas produzidas no Brasil? Na minha opinião, temos que definir o padrão desejado ou aceitável. Aqui, 2 veículos produzidos no Brasil. Será que são bons? Bem, se eu preciso de um veículo robusto, resistente, essa Trailblazer, por exemplo, pode atender. No entanto, ela deve custar em torno dos R$300 mil. Porém, se eu prever uma verba em torno de R$60 mil, o máximo que eu vou conseguir é um carro popular. Há basicamente 2 fatores que determinam o mercado brasileiro. Primeiro, a lei da oferta e demanda. Temos pouca demanda se comparado ao mercado americano e também ao mercado europeu. Segundo, padrões aceitáveis. Normalmente, as empresas buscam atender às necessidades ou definições dos clientes. O sistema administrativo das instituições também influencia muito nos padrões das nossas viaturas. Primeiro, se é um processo por livre escolha, quer dizer, o cliente pode escolher o fabricante ou a montadora, é fácil negociar qualidade e também preço. É possível montar projetos bem elaborados. Processo por licitação pública. Há possibilidade de prévia qualificação técnica das empresas participantes? Se a resposta for sim, menos difícil, mas requer muito trabalho e cuidado. Caso a vencedora seja qualificada, mas não tenha know-how, ideal montar primeiramente um protótipo e realizar todos os testes antes de montar outras viaturas. Agora, se a resposta for não, aí, como diz um colega de trabalho, é terrível e complicado. Há possibilidade de participação de aventureiros. Mesmo com evidências, é difícil desqualificar. A possibilidade de perder verbas em função de questionamentos. Há necessidade de cumprir o orçamento dentro de prazos previstos. No entanto, eu gostaria de ressaltar que no Brasil temos sim empresas qualificadas, idôneas e com grande know-how. Sobre a especificação do chassis,
Já fiz alguns comentários na parte 1, ou primeira apresentação sobre viaturas. Temos que definir tipo de aplicação. Envolver engenharia do fabricante do chassi e montadora da viatura. Vazão da bomba compatível com a potência do motor. Potência do motor deve atender os requisitos da bomba e demais componentes. O primeiro item aqui é só uma estimativa, uma relação peso-potência de no máximo 50:1. Tem a ver também com a relação da transmissão com o desempenho requerido. Rotação do motor versus rotação da bomba, normalmente de 1:1. Atentar também para possível limitação de torque na caixa de transferência. Muitas vezes temos que eliminar o crawler ou reduzida de alguns chassis destinados à aplicação severa. Todo sistema elétrico e eletrônico de comunicação do motor deve ser compatível com o sistema governador da bomba a ser instalada. Tipo de chassi e seu entre-eixos deve atender o volume de LGE e a quantidade de equipamentos e sistemas a serem instalados. Atentar para o tipo e capacidade da suspensão. Ao contrário dos caminhões que transportam cargas, viaturas ficam carregadas continuamente. Se não for um veículo oficial, atentar para a lei de balança, que dificilmente conseguimos atender quando a viatura está totalmente carregada e equipada. Pelo menos vazia, assim podemos levá-la para fazer manutenção, retirando os equipamentos e sistemas. O nosso principal problema é quando utilizamos viaturas com motor de 16 litros, por exemplo, ou com tração no eixo dianteiro. Sugiro ainda especificar a maior potência de alternador e capacidade de baterias disponíveis em nosso mercado. Freio auxiliar hidráulico, freio motor com ABS e EBD e tipo de pneus são itens fundamentais para a nossa segurança. Tipos de chassis, outras marcas também atendem. Temos o 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6, 8x2 e também o 8x4. Dependendo da potência, o tamanho do motor, podemos utilizar cabine simples de teto baixo, estendida de teto baixo, leito de teto baixo e leito de teto normal. Talvez pelo fato de pouca demanda, não temos à nossa disposição a cabine dupla original de fábrica. Até tentamos nesse projeto, porém, mesmo na Europa, não era oferecido em função do tamanho do motor. Optamos então por fazer uma cabine dupla. Não possui a mesma qualidade e resistência de uma cabine original, mas é o que tínhamos naquele momento. Será que esse tipo de chassi poderia ser produzido no Brasil? Creio que se o nosso mercado definisse pela real necessidade, quem sabe alguma montadora não mostrasse interesse. Sem dúvida, a transmissão automática é a melhor opção para equipar viaturas de emergências. Porém, para nós aqui no Brasil, às vezes acaba sendo um pouco caro, em função talvez da baixa demanda. Uma solução intermediária é a transmissão automatizada. Ao contrário de alguns veículos pequenos, em caminhões tem funcionado muito bem. Em termos de motorização, até que estamos bem. Temos à nossa disposição chassis com potência
de até 620 HP. Elaborar especificação técnica para aquisição de viaturas customizadas é bem simples. Basta mencionar a norma de referência, itens como vazão de bomba, sistema de espuma, capacidade do tanque, número e localização das bocas admissoras e expulsoras, equipamentos e materiais a serem colocados na viatura, número de ocupantes na cabine. Com essas informações, as empresas lhe devolvem uma especificação técnica completa. Não importa a empresa que ganhar, seja ela a Pierce, Emergency One, Ferrara, Seagrave, entre outras, você receberá um produto de altíssima qualidade. Já no Brasil, você tem que detalhar tudo, desde as características construtivas e de acabamento. Sistema elétrico e eletrônico exige atenção especial, principalmente em relação à qualidade dos conectores e das caixas de passagem de cabos e fusíveis. Tipos de luminárias e de manômetros, qualidade e resistência dos atuadores, das válvulas elétricas e também o material empregado nas válvulas manuais, instrumentos de medição e controle. Normalmente as empresas utilizam esse padrão, o tipo de chapa de alumínio. Sugiro especificar esse modelo que permite um melhor acabamento. Sobre as portas, sugiro gastar um pouco mais e especificar portas de melhor qualidade. Mas será que no Brasil temos condições de produzir viaturas com bom padrão de construção e acabamento? Sim. Exemplo disso, essa é uma viatura de resgate que está em operação por mais de 20 anos em perfeito estado de conservação e funcionamento. E aqui abaixo, algumas ambulâncias também com alto padrão de construção e acabamento. Outro exemplo, uma viatura de maior porte, estrutura de alumínio, tanques e tubulações em aço inox, válvulas em inox ou alumínio. Para isso, é necessário fazer ou constar na especificação. Na sequência, vamos ver um vídeo de teste de cabines, começando com uma viatura customizada produzida nos Estados Unidos, depois uma viatura de bombeiro produzida na Europa e também uma cabine destinada a transporte de carga. Entre outros assuntos, na próxima apresentação estarei falando sobre bombas, que é o coração da viatura, um tema
muito importante. Não percam!